Olá meninos, como vocês estão? Me chamo Raquel, professora de Química de vocês. Hoje eu vim trazer uma explicação detalhada das questões da atividade 1 do terceiro bimestre. Espero que todos vocês estejam bem, tá? Coloquei 5 questões lá no formulário, trouxe 4 delas para a gente discutir aqui um pouco, tá certo? Vamos lá. O assunto que nós estamos vendo nesse terceiro bimestre são ligações químicas. Na primeira aula, a gente viu como um átomo é capaz de doar elétron ou de ganhar elétron, por que isso acontece. A gente viu um pouco de teoria, né, do octeto, regra do octeto. A gente analisou se o átomo ele é capaz de perder elétron, se ele é capaz de ganhar elétron, tá? A gente viu isso tudo na aula 1. Ligações iônicas, a gente começou com ligações iônicas. Na aula 2, a gente vai iniciar ligações covalentes e metálicas, tá certo? Então, a atividade aqui que eu coloquei para vocês é para vocês perceberem se o átomo ele tende a ganhar elétron ou tende a perder elétron e quanto elétron ele vai perder ou ganhar, se transformando em um íon. Por exemplo, na questão 1 diz assim: um átomo X apresenta 13 prótons e 14 nêutrons. Então, ele tem 13 prótons e 14 nêutrons. Vamos lá. A gente sabe que o que importa são os números de elétrons. E que elétrons é igual a prótons se o átomo estiver neutro. Então, se o átomo for neutro, ele não tiver perdido nem ganhado elétrons ainda, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então, se ele tem 13 prótons, ele tem 13 elétrons, tá certo? Então, a gente vai analisar, a partir desses 13, os 14 nêutrons não importam, tá? A carga do íon formado a partir deste átomo. O que é um íon, gente? É um elemento que perdeu ou ganhou elétron. Então, se o elemento perde ou ganha elétron, ele vira um íon. Eu quero saber aqui que carga ele vai formar. Se é negativa, se é positiva. Então, se ele vai perder ou se ele vai ganhar elétron. Então, vamos lá. Se ele tem 13 elétrons, o que é que você faz para descobrir? Duas opções. Distribuição eletrônica, que a gente vai fazer agora, ou olhar onde esse elemento está na tabela periódica. Mas, como nós não temos tabela aqui, vamos supor que nós não temos, vamos distribuir com 13 elétrons. Como é que começa aqui? 1s2, então primeiro é 1s2. Vamos lá. 1s2, ó, já tenho 2 elétrons. Eu quero 13. Depois de 1s2 eu vou para onde? Ó, qual é o próximo? 2s2, ó. Já tenho 4 elétrons, mas eu quero 13. Depois do S2, qual é a próxima seta? Essa aqui, então vai lá para cima. Qual é a próxima? 2p6. 2p6. Já tenho 10, ó. 6, 2, mais 2, 10. Depois do 2p6, continua essa seta. Qual é a próxima? 3s2. Já tenho 12, falta só 1 para 13, ó. Acabei essa setinha. Vou para a próxima seta, lá em cima de novo. 3p6, mas eu não vou utilizar o 6 inteiro, porque só falta um elétron. Então, eu vou sempre diminuir do último para dar o valor que eu quero. Então, aqui é 3p1, porque só falta um elétron para completar aqui os 13. Então, é só você somar. Na camada 1, ó, camada 1, que é esse número grandão aqui, a camada 1. Quantos elétrons ele tem? 2. A camada 1, que é a K, né, gente? Tá aqui ela, ó, K. Então, a camada 1, K, ele tem 2 elétrons, tá certo? Na camada 2, ó, daqui a camada 2, ó. Quantos elétrons ele tem? Que é a L, 6 mais 2, 8. Então, na camada 2, ele tem 8 elétrons, certo? Então, nós temos 8 elétrons. Na camada 3, que é a valência, é a maior camada que ele chegou. Tá vendo? Tem 3 aqui e aqui, ó. Camada 3, que é a M, ele tem quantos elétrons na camada 3? 2 mais 1, 3. Então, na valência dele, ele possui 3 elétrons. Então, se ele possui 3 elétrons na valência, é justamente esses elétrons que ele vai usar para se ligar com outro átomo. Então, aqui nós temos a sua valência. A gente viu isso na aula lá. Tá? Então, os elétrons,
os elétrons da valência são utilizados para os átomos fazer ligações químicas. Então, a gente viu que um átomo tende a perder ou ganhar para ficar com quantos elétrons? 8 na sua valência. Então, essa é a regra do octeto. Então, os átomos tendem a perder ou ganhar para ficar com 8. Mas, olha, ele tem 3. Para ele ficar com 8, faltam 5 ainda. Então, átomos com 1, 2 e 3 perdem. Átomos com 5, 6 e 7 ganham. Então, ó, ele tem 3 elétrons. Então, ele perde esses 3. Qual é a carga que ele vai se formar? X, que quem perde fica positivo, né? X mais 3. Porque quem perde é mais, tá certo? Então, ele vira um cátion. Então, ele vira um cátion com a carga mais 3. Resposta, letra E, tá certo? Cátion com carga mais 3, tá certo? Vamos para a segunda questão. Para adquirir configuração eletrônica de um gás nobre, 8 elétrons na valência, o átomo de número atômico 16 deve fazer o quê? Ele deve perder 2 elétrons, receber 6, perder 4. E aí, vamos fazer de duas formas. Ó, ele tem 16 prótons, que é o número atômico dele. Ou seja, ele tem 16 elétrons. Beleza. Vamos procurar ele aqui na tabela periódica. Vamos ver quem é com 16, ó. Prótons é esse númerozinho aqui de cima, tá? Ó, é esse número aqui de cima. Se você procurar bem, 16, ó, tá aqui 16, ó. É o enxofre. O enxofre tem 16 prótons no total. Certo? Muito bem. Ele tem 16. Qual é a família que ele tá? Ó, tá aqui a família. Família é esse número aqui de cima, ó. Tá aqui a família dele, ó. Família 16 ou 6, tá? Então, aqui ele tá na família 16. Então, se ele tá na família 16 ou 6A, porque a gente viu que eu também posso chamar essa família de 6A, significa que ele tem 6 elétrons na valência dele. Se ele tem 6 elétrons na valência, ele ganha 2 para ficar com 8, que é a regra do octeto. Então, eu já sei que, só olhando para a tabela, eu já sei que ele deve receber 2 elétrons. Mas vamos supor que eu não tenho tabela periódica. Eu tenho só a configuração eletrônica aqui para resolver. Então, vamos lá. Vamos fazer pela configuração eletrônica para você entender melhor. Começar a distribuir aqui, ó. Primeiro começa em onde? 1s2. Então, nós temos 1s2. Depois de 1s2, 2s2. Vai fazendo até atingir o 16. Depois de 2s2, vamos lá para cima, ó. Qual é a próxima? 2p6. 2p6. Já tem um 10. Continue nessa setinha. Qual é a próxima? 3s2. Tem um 12 agora. Depois dessa setinha, essa aqui, ó. A próxima é 3p6. 3p6. Fechei, 18. 10, 12, 18. 18 elétrons. Nem precisou diminuir na última. Cheguei até aqui, parei com 16 elétrons. Então, vamos lá. Ó. Camada 1. Quantos elétrons ele tem na camada 1? 2. Quantos elétrons ele tem na camada 2? Ó, 8. Desculpa, gente, eu fiz com 18 aqui, mas são 16. Ó. 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. 10 mais 2, 12. Aqui só são 4, não são 6, tá? Então, vamos lá, aqui são 4. Porque são 16, eu somei 18, somei errado. Então, vamos lá, são só 4. Tem que diminuir, sim, do último, para dar 16, tá? Acabei fazendo com 18. Então, vamos lá, camada 3, ó. Quantos elétrons ela tem? 4 mais 2, 6. Então, na camada 3, nós temos 6 elétrons, como a gente já viu, porque ele é da família 6A. Ó, se ele tem 6 elétrons na valência dele, valência é a maior camada que ele chegou. Então, se ele tem 6 elétrons na valência, ele tem que ganhar quantos para ficar com 8? Porque todo mundo quer ficar com a configuração eletrônica de um gás nobre, que são 8 elétrons na valência. Todos os átomos querem ficar com essa configuração. Se ele tem 6, para ficar com 8, ele vai ganhar 2. Tá? Então, ele ganha 2. Ganha 2. Na química, quando se ganha elétron, fica negativo. Então, esse átomo aqui, que a gente já sabe que é um enxofre, né? Ele ganha 2, fica negativo. Então, a carga dele seria menos 2. Mas a resposta correta é a letra D, ó. Recebe 2 elétrons.
Vocês estão vendo que tem duas formas de fazer. Ou olhar na tabela periódica, ver a família que ele está, e aí a família vai ser o número de elétrons da valência, ou fazer a distribuição eletrônica e olhar a valência dele, que é a maior camada que ele chegou. Olha a valência, conta quantos elétrons tem e analisa se ele vai ganhar ou se ele vai perder para ficar com outro. Tudo bem? Então vamos para a questão 3. Dadas as afirmações, a camada de valência de um átomo, vamos analisar aqui. A camada de valência de um átomo é aquela onde se situam os elétrons que participam de uma associação com outro átomo. Será que lá na valência é os elétrons que eu utilizo para se ligar com o outro, para me associar a outro? Sim, é a valência que eu vou usar para me ligar um átomo com o outro, é os elétrons da valência. Então, na valência que eu vou dar elétrons ou receber elétrons. Então, a primeira é verdadeira, mais que verdadeira. O número de elétrons na camada de valência é igual ao número atômico? O que é número atômico? Número atômico é o número de prótons, gente, é o Z. É esse número aqui de cima, ó. Esse númerozinho aqui, ó. É o número de prótons, que define o elemento ser quem ele é. Será que o número de prótons é igual aos elétrons da valência? Claro que não, gente. O número de prótons é o número total de elétrons. A valência é os elétrons que tem na última camada. Não tem nada a ver, não são iguais. Falso. A 2 está falsa. O átomo de oxigênio possui 6 elétrons na valência. Vamos procurar o oxigênio? Tá aqui ele, ó. Tá aqui ele. Olha qual é a família que ele está. Família 16. Ou seja, ele tem 6 elétrons na valência. Verdadeiro. Tá bom? Ele tem 6 elétrons. Está na família 16 ou 6A. Então, a resposta correta é 1 e 3. Tá bom? Lembrando de novo, a família do lado A, que esse aqui é o lado A, esse aqui é o lado A. Tá? Esse aqui todinho é o lado A. Então, os elementos que estão no lado A, que são os elementos representativos, o número de elétrons da valência é igual à família. Então, se eu estou no lado A, se eu sou um elemento representativo, se eu estou na família 1A, quantos elétrons eu tenho na valência? 1. Se eu estou na família 2A, quantos elétrons eu tenho na valência? 2. E assim por diante. Se eu estou na família 13, eu tenho 3. 13 é 3. 14, 4. 15, 5. E aí sucessivamente, tá bom? Vamos fazer aqui a quarta e última, tá? Vocês tiram as outras dúvidas na nossa interação de quinta-feira, certo? Então, num composto, eu já formei um composto. Quando eu falo composto, é porque eu já liguei os elementos. Já formei um composto. Sendo X o cátion é o que perde, né, gente? Cátion é o positivo. E Y o ânion. Ânion é o negativo, que ganha. Então, cátion positivo perde. E Y negativo ganha. Ganha o que, gente? Elétrons, tá? Então, seja X o cátion e Y o ânion. E a fórmula X2Y3 provavelmente, acho que é proveniente, os átomos X e Y no estado normal tinham assim, provavelmente os átomos X e Y no estado normal tinham os seguintes números de elétrons na valência, respectivamente. Então, preste atenção. Um composto sendo X o cátion e Y o ânion. E a fórmula gerada foi essa, ó, a fórmula gerada foi essa, X2 Y3. A gente viu que em ligação iônica, tá? Quando dois íons se juntam, se ligam, eles formam um composto. E quando eles formam um composto, eles se cruzam. Então vamos descruzar ele, ó. Esse 3 vem pra cá e esse 2 vem pra cá. Vai ficar como? Vai ficar X, 3 mais. Por que mais? Porque na frente é o cátion. Ele também falou, X é o cátion. Tá bom? E Y, o 2 que estava aqui vem pra cá, ó, 2 menos. Pronto. Esse aqui são os íons antes da ligação. Quando dois íons se juntam, se unem, se ligam por ligação iônica, as cargas se cruzam. Eu só fiz descruzar elas, tudo bem? Então, descruzei, tá certo? Beleza, descruzei. Tá aqui os íons formados. Olha aí, ó só. Se ele perdeu 3, esse aqui perdeu 3, ó. Se ele perdeu 3, ele tinha 3. Concorda comigo?
Porque ele perdeu o que ele tinha, que era o 3. Então, ele perdeu 3 elétrons, tá bom? Perdeu, porque o cátion perde. E o Y, ele ganhou 2. Gente, se ele ganhou 2 elétrons, se ele ganhou 2 menos, significa que ele tinha quantos? Ó, ele ganhou 2. Por que ele ganhou? Ele ganhou para atingir o octeto, que era 8. Então, ele tinha 6 elétrons. Ele tinha 6 e ganhou 2. Então, ele tinha 6 elétrons para virar um ânion. Então, na valência dele, ó, ele quer saber, ó, provavelmente os átomos X e Y tinham os seguintes números de elétrons na valência. X tinha quanto? 3 e Y tinha quanto? 6. Por que Y tinha 6? Porque ele ganhou 2 e ficou com 8. Tá bom? Então, ele tinha 6. A resposta é 3 e 6. Letra D. Tá? Essa era a questão mais difícil, eu acredito, que tinha lá no formulário de vocês. Revejam quantas vezes precisarem esse vídeo e tirem as dúvidas na aula de quinta-feira, tá bom? Um beijo, até mais!